Salmo 52, cujo tema é confiança em Deus diante da maldade do ímpio. Salmo 52. Ó homem poderoso, por que te glorias na maldade? O amor fiel de Deus subsiste em todo o tempo. Ó tu que usas de engano, tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada. Tu preferes a maldade em vez do bem, e a mentira em lugar da verdade. Ó língua falsa, amas todas as palavras devoradoras. Deus também te esmagará para sempre. Ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação e te eliminará da terra dos viventes. Os justos verão e temerão e rirão dele, dizendo: vede o homem que não fez de Deus o seu refúgio. Pelo contrário, confiava em suas grandes riquezas e se fortalecia em sua perversidade. Mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, pois fizeste isso, e proclamarei teu nome na presença dos teus santos, porque és bom. Queridos irmãos, o livro de Salmos é, com certeza, o mais lido, o mais conhecido, o mais amado pelo povo de Deus. Eu sempre digo, se Deus tivesse poupado os escritores dos Salmos de lutas, guerras, decepções, angústias, tribulações terríveis, perseguições, calúnias, nós não teríamos salmos assim. A impressão que às vezes tenho é que eu sou o autor de alguns salmos, porque descreve com tanta exatidão o que eu estou sentindo e passando, que parece que fui eu o autor, o escritor. E tenho certeza que todos os que leem o livro de Salmos poderiam dizer o mesmo, de tanto se identificarem com todas as mazelas, as angústias e os dramas da existência humana. E aqui nós encontramos Davi vivendo um momento terrível de sua vida. E este salmo, ele é de uma relevância e de uma atualidade incrível. Eu fico pasmado com alguns destes salmos por isso. Sabe por quê? Porque hoje, mais do que em qualquer outro tempo da história da humanidade, se descobriu a importância da repetição. É importante repetir. Sabe o quê? A mentira. O sucesso da mentira depende da sua repetição. A máxima do marketing brasileiro é: repita uma mentira várias vezes e ela se tornará verdade. Quem disse essa frase foi o diretor de propaganda política nazista, braço direito de Adolf Hitler. E essa máxima da repetição da mentira, porque ela se tornará a verdade. Acuse-os do que você é. Repita isso exaustivamente. E as pessoas acreditarão que a mentira é verdadeira. Nós sabemos que nunca a mentira se tornará verdade. Mas os estudos psicológicos nesta área chamam isso de ilusão da verdade. É quando você se ilude com a mentira, acreditando que ela é verdadeira.
Lamentavelmente, a verdade em nossa sociedade deixou de ser um valor moral elevado, uma virtude a ser cultivada. A mentira, embora reprovada, pesquisas revelam que todos consideram a mentira uma desonestidade, porque ela engana e ela trai. As pesquisas revelam que, em média, as pessoas mentem uma vez a cada 10 minutos. Uma vez em cada 10 minutos, em média, as pessoas contam uma mentira. E o que é que isso revela? Crianças, na mais tenra idade, não aprenderam a mentir. Naturalmente, mentem. Por quê? Porque a mentira, meus irmãos, nada mais é do que o cheiro fétido da podridão da alma humana. Você não pode ver o coração do homem decomposto, estragado, corrompido pelo pecado. Mas quando as pessoas mentem, o cheiro da alma humana impura e suja, esse cheiro fétido pode ser sentido. É a mentira, revelando, não é, o conteúdo caído do coração humano. Por isso, os humanismos e as ideologias vigentes que dizem que o homem é um ser bom, ele é bom por natureza, o que o estraga é o meio, o que o deixa tortuoso é o meio. Estas ideologias, elas não procedem. A palavra de Deus descreve o homem como um ser caído, degenerado, corrompido, sua alma e seu coração como a fonte de todo o mal, estrutural, social, político, econômico, todo o mal que se institucionalizou, brotou, saiu do coração humano e ganhou forma social, política, estrutural na sociedade, mas vem lá do âmago do coração humano. Portanto, será que pecado é um conceito religioso ultrapassado? Será que os atos pecaminosos são apenas comportamentos culturalmente condicionados? Ou os atos pecaminosos, eles são consequências de uma natureza pecaminosa, degenerada, caída, corrompida, que geram caráter, condutas, comportamentos que são exatamente como o coração humano? A palavra de Deus descreve o ser humano dessa forma, como um ser caído, um ser pecaminoso. O Salmo fala, e Davi vai nos descrever isso com bastante exatidão. Davi começa o Salmo dizendo: ó homem poderoso. Ele vai falar do homem poderoso, ele vai descrever como ele pensa, como ele age. Depois, ele vai falar de Deus, ele vai falar do justo, e ele falará de si mesmo. E veremos que o homem poderoso é aquele que tem força militar, tem exército, tem força política, é inatingível, segue impune porque tem poderosos amigos, poderosas influências. Ele se coloca acima do bem e do mal, inalcançável e inatingível. É o homem poderoso. São pessoas que não são presas, que não são condenadas, não pagam pelo que fazem, porque têm poder. E essa é a razão porque o ser humano é um ser obcecado pelo poder. Foi Sir John Dalberg, que era historiador britânico, que disse que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Por isso, disse ele, os grandes homens quase sempre são maus. Quase sempre são maus. E foi Maquiavel quem disse: se você quer destruir um homem, dê-lhe poder. Foi ele também quem escreveu: você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder.
O ser humano é obcecado pelo poder porque sabe que pode se servir dele para predominar, para se impor, para fazer o que quiser e bem entender e não colher as consequências. É uma luta pelo poder. Por isso Davi aborda: ó homem poderoso, e lhe pergunta: por que te glorias na maldade? O homem poderoso, ele pratica o mal, ele faz o mal, ele prejudica pessoas, ele destrói pessoas, e ele ainda se gaba, ele se gloria, ele se envaidece ao contar as suas trapaças, em dizer como conseguiu conquistar o que conseguiu, passando a perna, enganando, iludindo. Ele ri, ele zomba, ele se gloria da maldade que ele pratica, das pessoas que ele prejudica. Ele não tem dó e piedade, pelo contrário, as lágrimas e a dor dos prejudicados lhe trazem prazer, e ele se gaba. E Davi descreverá as maldades deste homem poderoso, mas antes, e em meio a uma sociedade corrompida, onde o ser humano é o lobo devorador do ser humano, ele vai exaltar o amor fiel de Deus, e ele diz: o amor fiel de Deus subsiste em todo o tempo. Duas qualidades do amor de Deus: o amor de Deus é fiel. Eu devo viver com Deus e andar com Deus, mas mesmo que eu e você pequemos contra Deus, o amor de Deus não é traidor. Não há traição em Deus. Deus não nos abandona, não nos desampara, Deus não nos larga. Deus, o amor de Deus é fiel, e esse amor subsiste, mesmo que você peque contra Ele, e a ira de Deus se manifeste contra nós, porque ela se manifesta. Essa ira é uma evidência do amor de Deus, porque Ele disse: eu disciplino e eu castigo a todos quantos amo. Deus ama. A ausência de disciplina é evidência de falta de amor. Toda disciplina divina deve por nós ser considerada, nos ensinam as Escrituras, uma evidência do quanto Deus nos ama. E em meio a toda insegurança, a instabilidade e a todas as ameaças de uma sociedade cada vez mais perigosa, Davi exalta a fidelidade do amor de Deus e o fato de que em todo o tempo o amor de Deus subsiste. E isso, meus irmãos, nos traz encorajamento e paz. Todas as vezes que arrependido você se voltar para o Senhor, o amor fiel não te abandonará. Então Davi nos descreverá as maldades do homem poderoso, que agora ele chama de ó tu. Verso 2, ó tu, é o homem poderoso, ó tu que usas de engano. O homem poderoso, ele faz do engano a sua ferramenta, ele usa o engano como um profissional usa a sua ferramenta de trabalho. O engano é a metodologia do homem poderoso. E para enganar, você tem que mentir. É impossível enganar, a não ser que uma mentira ou várias mentiras sejam contadas. Ó tu, diz o salmista, tua língua maquina planos de destruição. Os planos foram elaborados no coração, e eles são revelados pela língua que maquina, que verbaliza planos de destruição traçados para fazer o mal, para tirar dos outros, para prejudicar pessoas. E Davi compara a língua que maquina planos de destruição
a uma navalha afiada que corta a carne, que rasga a carne, provocando grande e profunda dor. Ó tu que preferes a maldade em vez do bem. Essa é a preferência do homem poderoso. A maldade, ele prefere a maldade em vez de preferir e escolher o bem. Ele prefere a mentira em lugar da verdade. Porque para o homem poderoso, que pode ser um marido dentro de casa, que quer mandar, que quer dominar, que quer se impor, que quer que sua vontade seja feita todo o tempo todo. Pode ser a esposa que age assim, pode ser os filhos que agem assim, é um patrão, é um colega de trabalho que tenta chegar, não é, à chefia para ser o homem poderoso e para tanto dissemina tudo isso aí. Uma empresa conhecida por nós e de queridos irmãos nossos está sendo caluniada e difamada em nível nacional, com mentiras, com maldades dos poderosos que, inconformados com o sucesso, querem de qualquer maneira jogar a sociedade contra, jogar as instituições contra para prejudicar. É assim que as pessoas ímpias, sem Deus e sem salvação, procedem. Usam desses recursos, o engano, uma língua que maquina planos de destruição como uma navalha, preferem maldade, calúnia, inventar, destruir reputações, assassinar a imagem dos outros através da calúnia, preferem a mentira. E Davi diz: ó língua falsa, amas todas as palavras devoradoras. Palavras devoram, palavras destroem, devoram a alegria alheia, devoram a reputação elevada e ilibada das pessoas, devora o que muita gente tem de melhor. Quantas crianças tiveram a sua autoestima devorada por palavras pesadas, palavras depreciativas dos seus próprios pais? Língua falsa, amas todas as palavras devoradoras. São os pecados da língua, todos eles descritos, que revelam o quê? Será que Tiago ignorava que o problema não é a língua, não são as cordas vocais, mas é a alma humana maligna que se utiliza da língua como arma para veicular todo o mal que está dentro do coração do homem? Estas atitudes que Davi está escrevendo do homem poderoso é a atitude das pessoas com as quais nós convivemos, até dentro de uma família. Estas coisas acontecem o tempo todo, porque para o ímpio os fins justificam os meios. Se o meu alvo, se o que importa é vencer, é obter êxito, é alcançar meus objetivos, não importa a metodologia que será usada. Por isso a verdade deixou de ser um valor moral, virtuoso a ser buscado e preservado. E a mentira, ela é uma prática. A cada 10 minutos o ser humano mente. Existem pesquisas que mostram a quantidade de mentiras e o quão mentiroso é o ser humano. E o que tudo isso revela? Que o ser humano é bom, que ele é honesto. Para que mentir, se não para se livrar da vergonha, para enganar pessoas e explorá-las? Para que serve a mentira? É para esconder a verdade, a honestidade. A mentira é o cheiro fétido da podridão do coração humano. Por isso a palavra de Deus está certa. O homem é um ser caído. Ele precisa de salvação.
ele precisa de Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio fazer turismo na terra, não veio curar pessoas. Profetas foram usados por Deus para curar pessoas, ressuscitar mortos. Elias ressuscitou mortos. Eliseu, em nome do Senhor, ressuscitou mortos. Pessoas foram curadas, milagres maravilhosos foram feitos. Jesus não veio operar milagres, sinais e prodígios. Ele os operou, mas não foi por isso que ele veio. Deus não precisava da humilhação, da encarnação do seu Filho, da grande humilhação que a encarnação foi, para operar milagres na terra, porque o Velho Testamento mostra quantos milagres Deus fazia através dos profetas. A encarnação do eterno Filho de Deus foi porque nós somos pecadores, caídos, escravizados pelo pecado, e a não ser que Ele, Deus, nos salve, não há esperança para nenhum de nós. Precisamos de Jesus Cristo para nos salvar, para não sermos esse homem poderoso aqui. Tem gente que nada tem, quando tem um pouquinho, fica ensoberbecido. Tem gente que passa necessidade, o seu quadro econômico alterou, ele melhorou um pouquinho, ele já despreza aqueles que antes ele valorizava, porque a soberba toma conta, sobe a cabeça do ser humano, e ele se torna um traidor dos seus melhores amigos. O ser humano é assim, eu sou assim, você é assim. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós seríamos exatamente desse jeito. Foi para isto que Jesus Cristo veio, para nos livrar dessa corrupção, da mentira, do engano, da fraude, desse coração pecaminoso, que quer que sejamos assim. Cristo morreu para nos salvar da corrupção moral, perdoar nossos pecados, transformar nosso caráter e nossa conduta, para andar em novidade de vida, e para que as pessoas vejam a diferença no caráter e na conduta de quem é servo de Jesus Cristo. Davi prossegue então agora dizendo Deus. Ele disse, ó tu, o homem poderoso, agora Deus. Deus também te esmagará para sempre. Há um destino eterno. Os que fazem o mal, os que se gabam do mal, os que estão perpetrando o mal no mundo, que se ufanam dos resultados obtidos, Deus também te esmagará para sempre. Por que também? Porque eles estavam esmagando o povo de Deus. Mas eles serão esmagados por Deus. Ele te arrebatará. Deus fará isso. Ele te arrancará da tua habitação e Ele te eliminará da terra dos viventes. Haverá um juízo final. O mal um dia será punido. Deus já está atuando neste sentido. A Bíblia nos diz que a ira de Deus se manifesta. Ela já está se manifestando contra toda injustiça praticada pelos homens. Mas haverá o dia do juízo final, quando toda a maldade humana, tudo será julgado. As pessoas serão julgadas de acordo com o que foram e são, e de acordo com o que praticaram e o que fizeram. A salvação é pela graça, mas o julgamento final será baseado nas obras, no que você fez, no que você deixou de fazer. Todos prestaremos contas com Deus das nossas atitudes. Agora Davi fala dos justos. Os justos verão. O que é que os justos verão? A manifestação de Deus, o agir de Deus, a intervenção de Deus, e temerão. Ao ver Deus fazer justiça, os justos temerão cada vez mais a Deus, porque sabem que com Deus não se brinca. O que o homem semeia, o homem colhe. Quando os justos contemplam
o agir de Deus, o justo juízo de Deus, o temor que há nos seus corações, ele aumenta. E os justos rirão do homem poderoso, dizendo: vede o homem. Quem via Saddam Hussein, 5 palácios suntuosos, com uma infraestrutura riquíssima. Ninguém sabia onde aquele homem ia dormir e jantar. Todos os 5 palácios preparavam comida de alta qualidade, porque ele podia dormir hoje num palácio, amanhã em outro. Tudo tinha que estar, o harém de cada palácio tinha que estar lá, preparado para ele. Tudo preparado. O homem poderoso, que mandava cortar a língua de quem se atrevia a falar alguma coisa contra ele, que mandava furar os olhos de quem o olhava e ele não gostava. Um homem poderoso que praticou maldades. As imagens dele sendo preso, barbudo, maltrapilho, dentro de um buraco num lugar deserto, meio desnorteado, sendo tirado dali. O homem poderoso. O homem poderoso tendo uma corda no pescoço para ser enforcado. Vede o homem que não fez de Deus o seu refúgio. O homem poderoso não se refugiou em Deus, não entendeu que Deus é a nossa proteção, que o mal está em nós. Deus disse: Caim, o pecado jaz à porta, e ele será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. O pecado está aí na porta, está batendo. Não abra a porta. Não abra a porta. O nosso refúgio para vencer o mal que está dentro da nossa alma. Quem aqui não tem desejo de vingança quando é ferido, é magoado? Quem de nós, se pudesse e estivesse ao nosso alcance, devolver, não devolveria o que fazem conosco? Quem é que nos salva da vontade, do desejo de vingança, senão o próprio Deus? Quem é que nos salva dos nossos desejos malignos e pecaminosos que podem destruir o nosso lar, a nossa reputação, a nossa família? Quem é nosso refúgio? É Deus. E Davi diz: vede o homem, Deus o esmagará, Deus o arrebatará, Deus o arrancará, Deus o eliminará. E Davi diz: vede o homem que não fez de Deus o seu refúgio. Olhem para ele, vejam o fim que ele teve. Não olhem para o momento do êxito, não é? Do ápice da sua maldade, através da qual ele conquistou tudo o que conquistou. Olhe para o fim que ele terá. Vede o homem que não fez de Deus o seu refúgio. Pelo contrário, o homem que confiava em suas grandes riquezas. Onde foi que ele colocou sua confiança? Nas grandes riquezas que ele tinha e o poder de corromper, de comprar juízes, de comprar sentenças para se livrar, para prosseguir impune. Vede, confiava em suas grandes riquezas. Vede o homem que se fortalecia em sua perversidade, cada vez pior e mais perverso. Eu vi um documentário de uma mulher que foi secretária de Lenin. Aquele homem ia para o gabinete com uma lista e ele escolhia todos os dias um número elevado de pessoas que seriam mortas pelo regime. Os tolos que apoiam estas ideias comunistas, se esse sistema se instala e são ingênuos acreditando no pobre, no amor ao pobre, na justiça social, questionarão: tomamos o poder por causa do pobre, mas cadê? Esses serão os primeiros a serem executados. E ele tinha uma lista. E ele decidia todo dia quem ia viver, quem ia morrer. O homem poderoso. E ela, com lágrimas, viu nas suas mãos o nome do seu marido naquela lista.
E ela disse para ele não é um traidor. Mas ele não acreditava em ninguém. Ele se fortalecia em sua perversidade. Era preciso eliminar qualquer pessoa que pudesse, de alguma maneira, servir de ameaça. Ele se fortalecia em sua perversidade. Agora Davi fala de si. Ele falou do ó tu, ele falou de Deus, ele falou dos justos, ele falou do fim do homem poderoso, o fim que Deus lhe dará. Mas ele diz: eu sou como oliveira verde na casa de Deus, símbolo da vitalidade, símbolo do florescimento. É assim que eu sou, como oliveira verde, confio na bondade de Deus para sempre. Mesmo que nossa sociedade revele-nos um quadro de injustiça, de miséria terríveis, isso não, de modo algum, contraria a bondade de Deus. Esse mal é um mal humano. A bondade de Deus é indestrutível. Só se escandaliza e se revolta contra Deus perguntando onde Deus está, o ímpio, que quer atribuir a Deus o mundo como o mundo é, e não ao ser humano, e assumir a responsabilidade da sua pecaminosidade. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, pois fizeste isso. Isso o quê? Deus julgará justamente e punirá o mal e a injustiça. Sabe qual é a razão para nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus? É a certeza do juízo final, de que justiça será feita, de que o mal será punido. Toda injustiça, todo engano, toda mentira, todo mal praticado receberão de Deus o justo juízo. E Davi declara: proclamarei teu nome na presença dos teus santos, porque és bom. Porque és bom. Deus é bom. Deus é o nosso Salvador. A única esperança que temos é nos refugiar nele. Jesus Cristo é o refúgio de Deus para quem quer ser salvo do pecado. Se você deseja que Deus salve você do seu coração pecaminoso, incrédulo, endurecido, mentiroso, corrompido, então Jesus Cristo é o teu refúgio. Não confie no que você é, não confie no que você tem, confie na pessoa de Jesus Cristo, no Jesus Cristo crucificado. Ele é a nossa esperança, Ele é a única solução. Só Jesus Cristo nos salva. Davi não sabia que Deus enviaria seu filho, mas nós hoje sabemos. E se ele soubesse, ele proclamaria Jesus Cristo com todas as suas forças. Mas ele proclamou o nome do Senhor na presença dos santos de Deus. Eu rogo a Deus que nesta noite você se arrependa dos seus pecados, você confesse seus pecados, você abra seu coração, você se entregue ao Filho de Deus, que você se refugie nele, assim como você corre para dentro de uma caverna para se refugiar de fogo que cai do céu, de pedras de gelo. Você busca refúgio, refugie-se em Deus, em Cristo Jesus, contra todo o mal que quer destruir a sua vida. Jesus Cristo é a única esperança. Receba o Filho de Deus no seu coração como seu Senhor e Salvador. E se você é de Deus, não tolere mentira nos seus lábios. Não faça parte desta estatística terrível de que, em média, a cada 10 minutos, o ser humano
conta uma mentira. Não aceite mentira, não aceite engano. Tenha um compromisso com a verdade, porque a mentira tem um pai, é Satanás. E quando alguém mente, está dando as mãos para o diabo, o pai da mentira. Digamos a verdade, valorizemos a verdade, sejamos os promotores da verdade, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore, entregue-se a Jesus Cristo, receba-o como seu Senhor e Salvador.